Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não os devolver, diz-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o tema de hoje é: quebraria todas as regras e não precisaria nem escolher os deputados para que façam as leis para dirigir o país, não é? Amar o próximo como a si mesmo resolve todos os problemas, todas as pendências, todas as brigas. Então, precisa ver um pouquinho o que quer dizer amar o próximo. Não é apaixonar-se pelo próximo, é amar o próximo. Como é que a mãe é um respingo isto? O amor da mãe é um respingo daquilo que é o amor de Deus. Então, se nós quisermos pensar um pouquinho naquilo que será de verdade a capacidade de Deus amar a humanidade, tudo o que Ele criou, podemos imaginar um pouquinho o que a mãe, já na lei da natureza. Por quê? Em função da vida. Ela se dedica em função dos filhos. Gostaria de morrer no lugar dos filhos, ficar doente no lugar dos filhos, e aí por diante. Então veja que amar e doar a vida não é se apaixonar. Por isso que muitas vezes os casamentos não funcionam, porque não são baseados no amor, na doação recíproca. Esquecer de mim para amar o outro, para doar o outro. Lógico, também quantas coisas estão erradas, você vê que o amor que Jesus fala não é sem pé nem cabeça, não é. Não é bem claro. Ele admite os erros. Fala até de testemunhas. Né? Nos tribunais nem testemunha vale mais, porque são todos inocentes. Não? Você pode arrumar 1000 testemunhas, que daí o juiz diz, não, esse é testemunho demais. Não? Nós sabemos casos, não? Da justiça. Testemunho demais, não conta isso aqui, não podemos levar em consideração. Entendeu? Quer dizer, está tudo falho, o sistema humano. Então, o amor não quer dizer encobrir os erros. Prestemos bem atenção a isto. Não é encobrir os erros. Se se descobre um erro, é preciso falar para a pessoa. Pode te ouvir, pode não te ouvir. Olha, que até a primeira leitura eu achei meio severo aquilo que Deus falou para o profeta. Vai, advirta a coisa,
Porque se você não advertir, você será culpado da condenação dele. Às vezes a gente tem medo de machucar a pessoa, ou não? Acontece isso às vezes, né? Nós estamos machucando muito mais se não advertimos do erro que a pessoa está cometendo. Então, esta primeira parte é o amor. Prestemos atenção que os povos se movimentam pelas regras que eles colocam entre si para poder viver. Roma se estendeu no mundo inteiro, não tanto pelas conquistas que fez, também aquilo, mas ela se estendeu porque nas tribos que não tinham regras, ela colocou o direito romano, que ainda nos dias de hoje é o fundamento de todo estudo de direito. Que serve ser uma obra de colocar as leis que regem a convivência. E quando chegaram os cristãos no Império Romano, eles falaram aos cristãos: Roma nos deu as leis, quer dizer, organizou o mundo aonde ela chegou. E vocês cristãos, o que vocês trazem? Nós trazemos outra lei. A lei do amor. Tanto que as primeiras comunidades cristãs, aqui nós temos que entender bem o que é a igreja. A igreja não é o sistema que nós temos. É verdade que nesse sistema existem os sacramentos, que é o próprio Cristo. Aí se salva o sistema, mas não é o sistema. A igreja não é o Vaticano. A igreja é a comunidade cristã que aceitou Cristo. E o que fazia aqueles primeiros que aceitavam Cristo? Vendiam tudo o que eles tinham e viviam com uma única família. Colocava tudo em comum, de acordo com as necessidades de cada um. Distribuía os bens entre eles. Então vocês podem ver que a igreja era uma comunidade dinâmica e real. Não era um sistema. Compreende? Então o que acontece? Se a pessoa não te ouvir, fala Jesus, você chama 2 ou 3 testemunhas. E se não ouvir nem as testemunhas, fala a igreja. E se não ouvir também a igreja, que seria a comunidade, seja expulso da comunidade. Então era uma convivência real. Vocês podem ver que o cristianismo era uma coisa muito prática da vida. Era muito, muito prática da vida. Compreende? Então era aquilo que se chama de excomunhão. Por quê? O que fazia esta excomunhão? E Jesus continua. Se 2 ou 3 entre vós estiverem de acordo e reunidos no meu nome, que se conviverem no meu nome, eu estarei no meio de vocês. Então, 2 ou 3, a igreja traz a presença de Deus sobre a terra. Isto forma a igreja, cuja tradução seria assembleia. Por isso que tem a Assembleia de Deus, não é? Que nós identificamos a igreja pelo templo, não é? A nossa cultura. Ou pelo Papa, o sistema eclesiástico, não sei, parece que é um pouquinho assim, não é? Então é uma assembleia viva de cristãos que vivem.
E se tiver uma comunidade, eu tive uma pequena experiência, 2 vezes que eu fiquei na paróquia, depois as experiências que não foram fora disso, que, sobretudo em Caraguatatuba, as pessoas começaram a frequentar a igreja, vendo como aqueles primeiros grupos estavam unidos entre eles. Coisas pequenas. E pegar na escola o filho do outro, levar para a escola o filho do outro. Essas coisas pequenas que se fazem entre famílias até, não é? Só que lá era um pouquinho mais organizada, porque era um grupo que crescia. E as pessoas viviam porque achavam que era uma maneira justa, maravilhosa de se viver em comunidade. Compreende? Então, depois disso aqui, vem algo muito mais profundo. Quem que perdoa os pecados? O Padre, não é? O Padre. Alguém vai me excomungar. Pelo Evangelho daqui, não é o Padre que perdoa os pecados. Eu vou ler, senão alguém vai me excomungar. Entendeu? Vou ler o Evangelho, aí pode excomungar Cristo. Deixa eu ver. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes, aqui ele não está falando aos apóstolos. Está falando à comunidade. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. A comunidade tem o poder de perdoar em nome de Deus. Gente, é grande isso, né? É imenso. Eu lembro um dia, não lembro se foi o marido, acho que foi a mulher que confessou. Briguei com meu marido, mas briguei feio. Tá bom. Você já pediu desculpa para o seu marido, já te perdoou? Já. Então por que está confessando para mim? Você ofendeu ele, não eu. Entendeu? Então veja que o erro tem um relacionamento pessoal. Quando eu cometo um erro, eu estou ofendendo a outra pessoa. E ele tem o direito, em nome de Deus, de me perdoar. Por isso que também a pessoa, quando depois Pedro pergunta para ele quantas vezes tem que se perdoar, 70 vezes 7, que quer dizer, na medida do possível, sempre, quer dizer, ir além dos defeitos da pessoa, mas não omitir os defeitos. Veja bem que são 2 coisas diferentes. Ir além não quer dizer deixar que a pessoa continue nos defeitos. Prestemos bem atenção, gente. Porque senão, o que é? É um cristianismo sem pé nem cabeça. Não tem uma base prática na vida. É o erro, ou o pecado, ele é prático. Eu te dou um chute, eu te falo um palavrão, eu te roubo. São coisas muito práticas. E também o perdão tem que ser uma coisa muito prática, muito real. Então, quando se fala de religiosidade, prestemos bem atenção. Ela é muito humana. O que quero dizer com essa expressão? É muito humana. Ela se baseia em realidades humanas. Se não tiver essa realidade humana, não existe religiosidade. Se ela não se explicita em atos humanos reais, não existe religiosidade. Pode frequentar a igreja o tempo que quiser.
Pode ter todas as devoções de todos os santos deste mundo. Por que isto? Porque desde o momento aqui a grandiosidade da vida cristã ou da religião, chamamos assim religião, que não existe este termo, mas tem que usar, não tem outras palavras. Da realidade cristã, é isso. Mais do que religião, a realidade cristã é um fato, um acontecimento. Deus que se faz homem. Deus que se faz carne. E Ele vem viver esta experiência humana. Deus se une à carne humana. Então, muda toda a maneira de ver as coisas. Por exemplo, nós pegamos o budismo. Tem um monte de gente que o segue. Até nas grandes cidades agora tem grupos que, no excesso deste mundo moderno, que estressa, mesmo que você não faça nada, você já vive estressado pelas notícias, pelas coisas que vêm na cabeça da gente, então já fica estressado. Aí tem esses grupos que, com os mantras, eles procuram uma paz ou uma calma, eu não chamo de paz, porque paz é outra coisa, é diferente. A calma interior, psíquica, se pode alcançar. Então esse Buda, quando viu, ele era um príncipe, saiu, vivia como Maharaja, nos seus domínios lá na Índia, era um paraíso. Ele era casado, parece, tinha filhos já. Mas quando saiu, uma vez viu toda a miséria, aqueles contrastes que ainda existem na Índia, entre a pobreza mais absoluta e a riqueza mais escandalosa. E viu doenças, mortes, pobres, etc. Ele começou a se perguntar o que é a vida. Ele se retirou em busca da vida. Tá. Muitos seguidores, muitos, quer dizer que tem muita gente que procura isso. Mas ele foi chamado o quê? O iluminado. O que é iluminado? A sala é iluminada. Você tem que acender uma luz. Desculpa a explicação muito simples, mas é necessário. Se está na escuridão aqui, você acende uma luz, a sala ficou iluminada. Então, quer dizer, ele, como ser humano, ficou iluminado por uma luz de fora. Cristo, ao contrário, é a luz que ilumina. Veja a diferença. Não é pequena. Não é pequena, não. Um é o iluminado, sério, maravilhoso, etc. Outro é a luz que ilumina, que é Cristo. E ilumina todo ser humano que vem a este mundo. E se ele ilumina todo ser humano que vem a este mundo, como é que ele pode iluminar? Bom, se eu quero a luz aqui, ou trago uma vela, ou trago eletricidade para iluminar. Precisa um ato prático. Então, esse Deus que criou o universo entrou na natureza humana. Se fez homem. E na natureza humana dele, unificou o universo inteiro. E por que da cruz dele? Por que da morte dele? Se ele era imortal, se ele era o Criador, por que morreu?
Nunca se perguntaram? Pergunte-se. Porque para crer em Cristo, ele tem que ser crível. Ele tem que ter motivo para crer. Não podemos crer porque ele era imortal, gente. Porque ele assumiu sobre si aquilo que chamamos de pecado da humanidade. Que já várias vezes eu falei, pecado é coisa grave, não é coisa séria. Não é coisa pequena, não. Nós falamos de pecado, as falhas que nós temos, mas ele é muito maior. Tanto que todos somos pecadores. Por quê? Porque todos morreremos. E uma das consequências do pecado é a morte. Não haveria morte se não houvesse o pecado. Quer dizer, eu também tenho esta doença. Posso não ter cometido absolutamente nada de errado na vida. Presta atenção a isto. Mesmo assim, eu sou pecador, tanto quanto os outros. Os outros podem ter cometido errado, tudo bem. Aí já são outros 500 no percurso desta vida. Então, todos somos pecadores. Então nós falamos, tu que tiras o pecado do mundo. Então, o que veio falar? Às vezes eu me perguntava, até ontem, conversando com algumas pessoas, mas o senhor não acha, diante de todos esses escândalos aí por diante que se tornam públicos, mas o senhor não acha que vai melhorar o mundo? Não, não vai. O mundo não vai melhorar. Nós não vamos ter um mundo melhor? Não. Mas então, o que você fez na sua vida? Anunciei Cristo. Com a palavra ou com os atos. Não fui tão puro como deveria ser, tão incisivo, mas de uma certa, honestamente, fiz aquele pouquinho que podia fazer. E quem aceitou Cristo se melhorou. É porque o mundo não vai melhorar. Porque o mundo não quer Cristo. Todos querem um mundo mais justo. Mas onde Cristo habita está no coração da gente. E se não melhorar o coração da gente, não é nem as escolas, prestemos bem atenção, que seria uma forma de melhorar o país, etc., com a educação. Mas não é nem a educação. Não é suficiente. É bom, mas não é suficiente. É o coração dos homens. E quem transforma o coração dos homens é Deus. Ele que ilumina todo homem que vem a este mundo. E para ter esta presença no nosso coração, o que precisamos fazer? Abrir as portas. Se você quer um hóspede na casa, tem que abrir as portas da tua casa. Abrir as portas. Eu lembro bem quando trabalhávamos nos cursilhos, que achei interessantíssimo uma frase. Acho que mandaram fazer uma pintura, um quadro de Jesus, assim, e no coração do homem. Aí o pintor fez uma porta e Cristo estava de fora. Mas a porta não tinha maçaneta. Falou, por quê? É porque a porta do coração se abre só de dentro. Cristo não abre. Ele entra só se você abrir.
porta do coração se abre só de dentro. Compreende? Então, nesta dimensão, que acontece? Que esse anúncio do Evangelho, veja bem, é uma aula sobre o erro, sobre o perdão, sobre a possibilidade da própria comunidade, prestemos bem atenção, perdoar os pecados do outro. Eu lembro quando estava em Jacareí, tem um grupo, segunda fase de recuperação de drogados, tudo. E aí veio um rapaz, tinha 17 anos. Para ter uma ideia, era com ordem do juiz. Um dos maiores malandros de São Paulo estava conosco. E já outro padre que, coitado, agora está com Alzheimer, totalmente fora, o padre de Jalma. E ele quer fazer a primeira parte, mas também fazer a segunda para depois se enxertar dentro da comunidade. E aí a possibilidade de se redimir, duas coisas juntas vou colocar. Este que era um dos maiores bandidos, ele assaltava bancos, tudo. Depois ele mesmo que contava, ficava sentado no carro, vendo a polícia correr atrás em busca do ladrão do banco. Era dos grandes mesmo. Ele se divertia. No bairro onde ele morava, era o chefão, entrava, era tudo de graça para ele. E foi, em São Paulo, respondeu, mesmo se recuperando, ele respondia em liberdade, confiado a nós pelo juiz. E foi, respondeu em São Paulo, Taco, que o acompanhou junto. Imagina, quando eu vejo os caras aqui do Putin correr com toda uma escolta para ir lá, para levar o preso, não é? Aí já imagina, eles apresentam lá. Primeiro, o juiz olhou a fotografia que estava antes de perder o ladrão, olhou na cara dele e falou: me desculpe, mas acho que você não é o prejudicado que está aqui. Sou eu, sim. Não é possível. Mas sou eu mesmo. Tá bom, então. Então chama os guardas que te trouxeram aqui. Ele fala: não tem guarda, senhor. Ficou furo da vida o juiz. Como? Um preso que vem aqui, senhor, sem a polícia, senhor, risco de fogo, etc. Não, senhor, não se preocupe, não. O meu guarda é Jesus Cristo. Não vou fugir, não. Vou responder a todos os meus crimes e vou pagar por todos os meus crimes. Não vou fugir. Para vocês terem ideia, que comunidade que a gente tinha. Era 7 ou 8 lá. E chegou um rapaz de 17 anos. A força de uma comunidade, mesmo que tenha sido delinquentes. O único que se salvava lá no meio era o Taco. E sentou à noite, estava junto, falou: vocês não querem saber o que eu fiz? Não. Como? Vocês me recebem em casa sem saber o que eu fiz? Não. Para nós não interessa de onde você vem. Para nós interessa para onde você quer ir. Entendeu? No cristianismo é isso. Não interessa de onde você vem. É preciso saber para onde você quer ir. E o mundo vai rumo a Cristo. Esta é a esperança. A gente fala: você é a minha esperança. A esperança é aquilo que se espera. O mundo vai melhorar? Agora a minha resposta, como cristão: vai.
anzi é negativo, como homem. Como cristão, não. Porque tudo foi feito por Cristo e para Cristo. E vai ter um mundo onde não existe mais o pecado. Não existem as doenças. Não existe mais a morte. Isto é parte negativa. Já tirando isto aqui, já seria um mundo maravilhoso. Já pensou se nós eliminássemos, porque todo mundo está com saúde, eliminássemos todos os hospitais deste mundo? Que maravilha! Todos teriam comida. Isto é a primeira parte negativa. Mas Cristo será tudo em todos. Então, onde dois ou mais, para terminar com o Evangelho, senão parece que isto é sonho do Frei Vittorio, não? Onde dois ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E Ele que faz a história. Ele é a história. Ele é a vida. Então não somente elimina os defeitos da vida, mas como acontece depois de toda doença, na doença você come papinha, alguma coisa, às vezes só líquido, não é? Porque não pode comer outra coisa. Quando depois você está bem em saúde, aí você vai para o churrasco, você vai para a carne, para se fortalecer. Em Cristo existe a esperança do mundo. Fora de Cristo, é o que fala aqui, seja excomungado. A humanidade fica fora da comunhão, da vida, onde haverá morte e ranger de dentes. Creio em Deus Pai,